Gostaria que toda a igreja abrisse a Bíblia em Romanos 11. Eu vou iniciar explicando aqui essas duas oliveiras. Essa oliveira aqui, ela me representa. Ela representa a mim e representa a vocês. Pode virar. Amém. Tem que prestar muita atenção. Abre o teu coração, a tua mente, porque em algum momento o Espírito Santo vai revelar a vocês aonde vocês estão. Tá? A oliveira brava, ela não é cultivada. E ela é silvestre. Silvestre vem de selvagem. Ela se auto-rebelde. Ela busca o seu próprio alimento. Os seus frutos não são tão bons, macio, adocicável, saudável, com uma polpa gostosa. Então, essa é a oliveira brava. Essa me representa. Essa sou eu. Eu fora do Senhor. Sim. Pode virar, amor. Agora vamos estar virando para vocês terem um foco melhor, tá? Por que essa oliveira brava ela nos representa? Porque o Senhor me permitiu nascer. O Senhor me permitiu enraizar. O Senhor me nutriu. Mas essa nutrição veio de um solo contaminado. Dentro desse solo, eu recebi instruções dos meus pais. Eles me educaram da forma que eles acharam que era bom. Então, eles me ensinaram aquilo que era bom, aquilo que eles achavam que era bom. Mas eles também foram educados dentro desse solo, achando que aquilo que era bom e aquilo que não era bom. Nesse solo, eu recebi muitos nutritivos pecaminosos, porque eu ainda estou no mundo. Eu ainda sou selvagem. Eu estou longe dessa oliveira aqui, que vai representar a Jesus. Nessa oliveira aqui, eu cresci com educações humanas, eu cresci com amigos humanos, me influenciando naquilo que eu deveria, aquilo que eu não deveria, e eu fui pegando aquilo que me interessava e fui construindo aquele que eu sou. Aqui, o mundo me deu informações daquilo que ele achava que eu deveria ser. Tenho que me encaixar dentro de um padrão de beleza, de um padrão de educação, de um padrão profissional. Então, eu estou aqui. Assim, o Senhor me formou. E aqui, sendo nutrida por tudo isso, agora eu já estou grande e produzindo frutos. Já fui alimentada e fui construindo um caráter. Concordam com isso? Todos nós já temos uma formação educacional, profissional, humana e até mundana, porque a gente recebeu muita coisa do mundo e muitas instruções do mundo. Essa daqui nos representa e me representa, ok? E distante do Senhor, essa daqui vai representar Jesus. Gira ela já, então. Amém. Mais um pouquinho, amor. Isso. Acho que deu? Não? Bom. Tá. Quer falar sobre ela? O Senhor diz aqui na palavra, em Romanos 11, que existe um povo, o povo de Israel. Sim. Esse povo era do Senhor. É um povo separado do Senhor, né? Mas mesmo um povo separado, foi um povo que se rebelou contra o Senhor. O Senhor, ele dentro dessa rebeldia humana, dentro de tudo isso tem os seus propósitos. Porque o Senhor, assim quis que esse povo fosse rebelado, saísse dessa nutrição plena, divina, e fosse coitado.
Isso. O apóstolo Paulo, ele usa Romanos 11 para fazer uma ilustração daquilo que era o povo de Israel. Porque Jesus veio para... Deus escolheu esse povo, certo? Desde o início. Então, como escolha de Deus, ele está enraizado aqui em Jesus. Então, ele faz parte disso. Só que, por conta do endurecimento do coração, das transgressões e de tudo que ele rejeitou ao Senhor, ele foi cortado da videira verdadeira. Mas esse corte, ele teve um propósito, que é isso que nós vamos entrar agora. Tá. Vou cortar, tá? Para vocês prestem atenção. Vamos lá. Primeiro, o Senhor, por causa da rebeldia do povo, foi cortado. Então aqui foi declarada uma rebeldia do povo de Israel, e com isso o Senhor os cortou. Esse povo não é mais nutrido dessa raiz santa. Eles agora estão no mundo. Ah, mas eles são do Senhor, eles são, mas eles endureceram o seu coração. Eles foram cortados. Mas o Senhor tem os seus planos e propósito. Através desse corte, o Senhor alcançou os gentios. Isso. Através desse corte, o Senhor nos alcançou. Amém. Isso é bondade dele. Agora o Senhor vai nos enxertar na videira verdadeira. Oliveira. Essa oliveira aqui, como a Ana disse, só nos trouxe o quê? Coisas mundanas. Nós crescemos e aprendemos e vivendo com as coisas do mundo. Mas a bondade do Senhor, devido à rebeldia do povo de Israel, foram cortados da oliveira, o Senhor nos alcançou com a sua bondade e vai nos enxertar para receber a nutrição verdadeira que vem dessa oliveira. Tá? Eu vou fazer uma demonstração aqui. Eu vou ler Romanos 11:11. Diz assim: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, que é o povo de Israel, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Amém? 17. Tá. Quer que eu leia? Pode ler. Tá. 17. Romanos 11:17. Se alguns ramos foram cortados, esses foram cortados, e você, sendo a oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem Amém. Da raiz da oliveira cultivada. Amém. Sim. Duas crianças. Quem quer vir aqui na frente? Duas crianças. Irmãos, presta muita atenção. Quando fala do enxerto, esse preço já foi pago lá atrás com Cristo, tá? Esse corte, que eu vou fazer um pequeno corte aqui, que representa dores, tá?
Às vezes, olhando assim, parece ser tão pouco, né? Mas o Senhor Jesus já pagou isso lá atrás. O maior corte Ele deu, entregando a sua vida por nós. Então, o Senhor vai nos alcançar e seremos agora enxertados nessa oliveira. Para o enxerto acontecer, tem que haver um corte, entendeu? Para haver uma salvação, tem que haver uma morte nossa, de nós mesmos, tá? Então, preste atenção, tá? Ô, Ana, vai lá. Coloca seu nominho lá naquele enxerto. Isso, aqui, ó. Coloca aqui. Isso, você, Ana. Muito bem. Essa é a Ana. Aí esse enxerto aqui é a Ana. Agora, vamos lá. Se eu nasci aqui, a Ana nasceu aqui e a Letícia nasceu aqui, certo? Vocês foram cortadas daqui. Isso não mais representa você. Jesus pagou um preço lá na cruz. Com o seu próprio sangue, ele se feriu e enxertou você agora na videira verdadeira, que é ele. A partir de agora, quem vai nutrir a sua vida vai ser ele, não mais aquelas pessoas ali. Entendeu? Agora, é isso daqui que vai te representar. É isso daqui que vai ser o seu alimento. Amém? Tá bom? Pode sentar. E assim serve para nós, porque se aqui nós recebíamos os alimentos do mundo, das pessoas, da família, educações que eram boas humanamente falando, aqui não mais. Porque aqui já não mais me representa, isso já não me nutre mais. O que me nutre agora é o ferimento do corpo de Cristo por meio da cruz, e a partir de agora eu estou enraizada nele. Amém. É ele que agora me nutre para viver uma nova vida. Só que a partir de agora, no corpo dele e por meio dele. Amém, amém. E isso faz a gente relembrar. A gente tem que tomar cuidado, a palavra do Senhor fala para a gente nos vangloriar sobre isso, sabe? Porque foi tirado um povo de Israel que a natureza deles era daqui. E foram tirados, foram cortados. E aí o Senhor usou de bondade e nos alcançou. Mas não para me vangloriar de estar ali agora e aquele povo ter saído. O Senhor fala muito bem claro na palavra dele. Eu vou ler do 17, a partir do 17 novamente. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Amém? Amém. E assim, é tremendo porque isso aqui traz para nossas vidas em várias áreas, né? A minha posição, aonde eu estou, se eu sou um empresário, se eu sou um político, se eu sou um bom funcionário, e fui me colocado, falando da parte humana, tá? Eu vou me vangloriar, eu vou me exaltar por estar acima. Do mesmo jeito aqui, mesmo se eu usando de bondade, a palavra fala bondade dele para conosco, os gentios, ele nos alcançou através de um coração endurecido de um povo que era de nascença do Senhor, exclusiva, nascido ali. Mas o Senhor fala também que
Da mesma forma que ele usou para alcançar esse povo que é gentil, que não pertencia à origem real da árvore verdadeira, da oliveira verdadeira, muito mais será com aqueles que foram coitados, porque ele já era dela, já era do Senhor. Então, o Senhor vai agir também de bondade para com esses que foram coitados, quando eles também se arrependerem. Tá? Sim. E esse movimento é pela fé. Pela fé você não vive mais nessa oliveira, você vive nessa oliveira, em Cristo a partir de agora. No 20 diz assim: está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Por quê? Porque se nós estamos em Cristo, na videira verdadeira, eu vou me orgulhar porque o próximo não está na videira verdadeira? Não, eu tenho que temer, porque eu estou em Cristo a partir de agora. E o meu posicionamento tem que ser completamente diferente, porque é Ele que me nutre. O meu posicionamento diante da igreja, diante dos irmãos, o meu posicionamento de vida, o meu coração tem que estar totalmente voltado para isso daqui. Amém. E aí ele faz um alerta para nós no 21. Ele diz assim: pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram, mas bondade para com vocês, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Então, olha só, você saiu daqui, veio para cá, está sendo nutrido pelo Senhor e não se vanglorie disso. Porque um foi cortado daqui, ou porque o outro não está aqui, mas tema. Porque aqui o posicionamento é diferente. Porque se ele cortou aqueles que eram naturais daqui, que ele veio por esses, escolheu um povo, e por conta da incredulidade deles, ele cortou, muito mais ele me cortará sendo adotado ou enxertado na videira dele. Amém? A palavra é bem isso, a palavra é fomos adotados. Porque o povo de Israel era filho, né? Era um povo separado. Nós era um povo, como Paulo diz gentios, né? Os gentios, nós éramos gentios. Mas se nós fomos alcançados, e se nós agora já estamos lá, o que nos leva a sair de lá? Aqui nós éramos alimentados de tudo aquilo que era do mundo, né? Por isso que sofremos tanto no mundo, e o mundo, ele nos ama, porque a gente está no mundo. Aí o Senhor usou de uma rebeldia de um povo dele, usou dessa bondade para nos levar para lá, para nos nutrir com tudo aquilo que vem dele. A palavra fica bem clara para nós, sabe, nessa noite, o que nos leva a afastar do Senhor. Se a gente está recebendo tudo aquilo que ele está nos dando, por que o meu coração voltará a ser rebelde como esses que eram do Senhor? Vamos pensar um pouco sobre isso, vamos trazer para a nossa vida. A gente está meditando, a gente está explicando a palavra do Senhor, mas cada um de nós aqui, o Espírito Santo pode estar revelando essa verdade. O que o Senhor já tem nos dado, aonde, em que área ele já tem nos nutrido. E porque ainda, muitas vezes, o meu coração ainda é rebelde, ainda é duro. Porque se ele me tirou daqui já, ele já me colocou, me cravou ali, me dando tudo aquilo que eu preciso. No 23 diz assim: e quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza
e, de maneira natural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira. Amém? E aí, no 23, 25, ele faz um alerta. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E é muito interessante esse texto, como é um mistério de Deus. O povo endureceu o coração e, por incredulidade, rejeitou a Deus. Ele foi cortado. Por eles serem cortados, o Senhor abrangiu e recuperou os gentios para a videira verdadeira. Agora nós estamos aqui. E ele pode enxertar o seu povo. Quem ele cortou, se voltar à fé. Mas é que ele dizer, aqui, esse texto, ele diz que isso aconteceu até que todos os gentios, todos eles a qual ele escolheu, sejam enxertados. É isso que o texto está dizendo. Então, enquanto todos os gentios não forem enxertados na videira verdadeira, o povo de Israel ainda vão permanecer com os corações endurecidos, porque o propósito de Deus ainda não chegou. E esse mistério desse propósito de Deus é maravilhoso. É imensurável a bondade dele de literalmente nos enxertar nele. E só voltando aqui, é interessante, né? Porque não queira nós querer entender o que aconteceu. Talvez a gente vai pensar, nossa, mas por que o Senhor cortou então? É mistério, a própria palavra diz. É mistério. É o mistério que ele usou para nos alcançar. Nós éramos esse povo gentil. E fomos enxertados ali agora. É muita bondade dele, como a própria palavra afirma. E no 26 diz assim: e assim todo o povo de Israel, concluindo, né, que ele estava dizendo que é um mistério, e assim todo o povo de Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. E tá, esse aqui. Ok. E no 29, ele diz, ele coloca ele no seu devido lugar e nos coloca no nosso devido lugar. Por quê? Porque a gente precisa entender o nosso posicionamento e onde a gente está e quem ele é. No 29 diz assim: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou todos os desobedientes para exercer misericórdia para com todos. O Senhor, ele não divide glória. Toda honra, toda glória é para ele. O Senhor Jesus, ele veio com um propósito, e o propósito dele é para nos resgatar. Ele nos resgatou por misericórdia. Nós não éramos merecedores. Pelo contrário, estávamos numa oliveira
completamente diferente daquilo que ele é. Mas a misericórdia dele fez com que um povo se rebelasse para rejeitar, para que ele pudesse nos alcançar, e agora a misericórdia dele é para nós e para aqueles que ele cortou. Porque ele é soberano, porque ele é supremo, porque ele tem o propósito maior que nós, humanamente falando, somos impossíveis de entender tal coisa. O nosso papel é se prostrar diante dessa supremacia, que é Ele, e por meio dele todas as coisas, e entender que o nosso coração tem que estar voltado completamente para Ele, para aos poucos Ele iluminar os nossos olhos e se revelar para nós. Porque é buscando que Ele diz que Ele se revela. É buscando. É se colocando, entendendo a superioridade de quem Ele é e o propósito daquilo que Ele fez. É esse coração, é essa vontade, é esse prostrar que nós precisamos ter para entender cada vez mais daquilo que o Senhor tem feito. Amém. Amém? Amém. O Senhor, Ele faz coisas, parece ser confuso, né? Parece ser confuso. Que o Senhor realmente, através do Espírito Santo, possa estar revelando a vocês, de verdade, Amém. O que essa mensagem está nos trazendo. Porque aqui ele usa de uma desobediência para trazer a obediência. Mas do mesmo fato, ele traz de novo a desobediência a uma obediência. A gente tem passado por algumas lutas, eu e a Anne, no nosso negócio, e o Senhor tem nos cravado isso, sabe? Nós somos filhos, enxertados nessa videira. Quais são os meus frutos? O que eu estou produzindo? Aonde eu vá? O que eu comento? O que eu ouço? O que eu falo? Os meus passos? Os meus pensamentos, que o Senhor já conhece, antes que ele chegue a mim? E o Senhor tem nos aquietado nele. Por quê? Porque eu não faço mais parte dessa oliveira. Teve situações que, se eu não tivesse na oliveira verdadeira, que é Cristo, eu não teria vencido as adversidades que aconteceu nessas últimas 2-3 semanas. Então, que cada um de nós possamos realmente entender aonde estamos enraizados. Muitas vezes a carne ela vai se levantar aonde estamos enraizados. Muitas vezes os nossos desejos humanos vão se levantar. Troca esses desejos humanos por desejos espirituais cravados já na videira verdadeira. Mesmo porque, quando é ferido o galho, existe um tempo de rejeição ou de aceitação. E aqui ele está sendo nutrido, o enxerto está sendo nutrido pelo caule, né? Pelo tronco principal Pelo tronco dela. principal, que seria Jesus. Então, ele está nos nutrindo. E eu fui rejeitado nele. Eu estou enxertado nele. Aí, cabe a mim, se eu vou querer enraizar nele, literalmente se fixar nele, ou rejeitar esse enxerto. Porque se eu rejeitar esse enxerto, eu simplesmente vou secar. E não sirvo mais para nada. Agora, se eu permanecer nele, enxertado, e ele permanecendo em mim, aí sim, eu vou ser suprida e alimentada por ele a partir de agora. Mas esse movimento de sair da oliveira brava, selvagem, rebelde, desobediente, incrédula, é pela fé que agora você vive na oliveira, que é Jesus. Amém. Amém? No capítulo 16 de Romanos, Versículo. no capítulo 11, versículo 16 de Romanos, a palavra do Senhor fala: se é santa a parte da massa,
que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se é a raiz santa, os ramos também são. Então, nós enraizados agora, nós somos santos. A palavra do Senhor nos diz isso. Nós não participamos mais disso aqui. Essa vida aqui, para nós agora é lixo. Essa escravidão aqui, dessa oliveira brava, é lixo agora. E não queira voltar para o lixo. Estamos sendo nutridos com vida, não com morte. Tá? Então, tudo aqui agora é santo e nós também, assim, estando enxertados na videira, somos também. Amém? Amém. E aí nós vamos abrir, para encerrar, nós vamos abrir em João 15. A Bíblia ela traz muitas representações, parábolas, metáforas, para que a gente possa entender aquilo que ele está dizendo de várias maneiras e de várias formas. Mas a mensagem é uma só: Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, é um Salvador, Jesus, que veio para resgatar, para nos libertar, para nos curar. Esse é o propósito da mensagem, sempre vai ser esse propósito da mensagem. Em João, ele não fala sobre oliveira, ele fala sobre videira. Qual é a diferença das árvores? É a unidade. Porque o apóstolo Paulo estava usando um povo com aquele que estava separado. A videira que Jesus está falando é um só. Então, ele é unido, todo o ramo dele é unido. Amém? Amém. Quer ler? Deixa eu ler. João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Amém? Amém. Irmãos, de verdade, é uma palavra que já está queimando nas nossas vidas há algum tempo, e é uma gratidão para nós estar aqui compartilhando com vocês aquilo que ardeu no nosso coração. E do mesmo modo que ardeu em nós, nós queremos que o Senhor faça arder em vocês também. Amém. Da mesma maneira, com a mesma intensidade. Só o Senhor sabe de que maneira chegou até vocês. Mas o nosso desejo, de verdade, como irmãos de vocês na fé, é que chegue nos seus corações como chegou no nosso essa palavra. Porque se chegar do mesmo jeito, vocês entenderão que está enraizado em Cristo. E não desejará mais nada do mundo. Muito pelo contrário, fugirá. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, gratidão ao Senhor pelo fôlego de vida que Tu nos deste hoje. Gratidão ao Senhor porque nos reuniu aqui nesse lugar
para ser alimentado com essa verdade. Obrigado, Senhor, porque nós não somos merecedores de nada, Pai. Toda a tua bondade e misericórdia derramada que nos alcançou para ti. Obrigado, Senhor, porque nessa noite fomos alimentados por ti mais uma vez. E crendo, Pai, crendo nessa verdade. Crendo, Pai, que foi revelada do Senhor. E assim nós tomamos posse dela, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui hoje, Pai. O Senhor quis que cada um que aqui estivesse ouvir essa mensagem. E não será o mesmo em nome de Jesus. Vai voltar para o teu lar, vai voltar para a tua casa, vai voltar para os teus afazeres, para as tuas obrigações e vai lembrar dessa mensagem, vai lembrar dessa palavra, porque o Senhor os trouxe aqui e cravou, incomodou no seu coração. Pai, que faça essa verdade, Pai, gerar vida poderosamente em cada um que aqui se encontra, Senhor. Assim como o Senhor fez em nós, faça também em cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque cada dia nós vemos a Tua bondade, Pai. Cada dia nós vemos a Tua misericórdia, Senhor. Cada dia o sol nasce que o Senhor permite, Pai. Para que nós possamos colocar a nossa vida em ordem. Possamos poder arrepender dos nossos maus caminhos. Que possamos arrepender dos montões de pecado que temos cometido contra o Senhor. E por isso Ele nos trouxe e reuniu aqui nesse momento, Pai, para ouvir a Tua palavra. Para ser nutrido, para estar cravado na videira verdadeira. Gratidão, Senhor, Pai, por mais esse dia. E gratidão, Senhor, Pai, por a semana que vai iniciar. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.